Olá! Estamos chegando aqui para mais um Nath Andreoli Convida. Hoje eu estou aqui com a Mari Antunes e esse meu projeto, ele tem a ideia então de trazer empreendedoras para a gente bater um papinho, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessas empreendedoras, para a gente falar também um pouquinho sobre autoconhecimento, como que esse autoconhecimento ele permeia, né, as nossas vidas e como que ele pode ajudar nesse processo, nessa jornada empreendedora. E eu sempre começo assim perguntando, né? Como que você gosta de ser apresentada, Marina? Eu não apresento as pessoas, eu peço para que você mesmo se apresente da forma como você gosta de ser apresentada. Tá bom. Bom, eu não tenho assim uma forma, mas eu acho também sempre questiono, né? Por que que a gente sempre se apresenta começando pela profissão, né? Sempre fico meio, será que só isso define quem a gente é, né? Então, eu acho que eu vou começar honrando a constelação. Então, sou Mariana, filha de José Manuel e da Ana Maria. Gosto muito de viajar, de me relacionar com as pessoas, mas também ter os momentos meus de introversão, de estar quietinha no meu canto e poder respirar e me acalmar, né? Então, tanto um lugar mais agitado quanto um lugar mais calmo, isso, né, me representa. Uhum, Sou terapeuta ocupacional, né, minha formação, que eu adoro. Amo terapia uhum. ocupacional, até deixei a Nise aqui com a gente, Nise da Silveira, que é uma das precursoras da terapia ocupacional no Brasil. Uhum. Trabalho com astrologia, com constelação sistêmica, terapia floral e várias outras potencialidades, né, que a gente tem nessa gama aí de práticas integrativas, né? Eu acho que tudo isso é bastante significativo para mim, então, para o mundo também. Que maravilha, muito legal saber, né, que você tem toda, eu falo, né, a gente é esse canivete suíço, né, tem várias funções ali, né, terapia ocupacional. Eu conheço mais o teu lado astróloga, né, porque a gente faz parte do Clube dos Impulsionadores, a gente se conheceu através de lá, né, que esse clube Uhum. que é liderado pela Paula Quintão, onde tem muitos empreendedores, então eu conheço mais desse teu lado. E vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais dessas outras, né, ferramentas que você tem para oferecer. E eu queria saber, então você falou que você de formação é terapeuta ocupacional, né? E como que é isso hoje para você? Você fez uma transição de carreira? Hoje em dia você trabalha só com essas terapias integrativas? Ou como que é atualmente, né, no seu servir? Eu fiz uma transição, não sei se é uma transição de carreira, mas é uma transição de vida, assim, bem importante. Eu fui funcionária pública, trabalhava no INSS por 13 anos, inclusive, acho que amanhã, dia 14 de junho, né? A gente tá gravando 13, amanhã, Uhum. 14 de junho, faz um ano que eu pedi a minha exoneração do Olha, INSS. É. eu acho que eu lembro de você ter compartilhado isso no clube, não? Foi bem, assim, um Hum. marco bem importante, né? E aí foi exatamente por ter essa formação minha de base, né? A terapia ocupacional, nossa, eu não preciso estar no serviço público para ser quem eu sou, né? Para expressar, né, o meu trabalho, o meu servir. Eu não preciso estar aqui, né? Então, para que que eu vou ficar aqui sofrendo enquanto eu construo algo? Então, Uhum. enfim, né? Fui trabalhar com terapia ocupacional em clínicas novamente, né? O que eu fiz no comecinho da minha, antes de entrar no INSS. Então, essa foi minha principal transição, né? De sair de um lugar de estabilidade, estou pondo Uhum. entre aspas, assim, porque o que é estável, né, nessa vida? Só porque ali o salário cai todo mês e, né, enfim, um emprego público, né? O que isso significa realmente, né? Eu me questionava muito isso, né? Desde, sei lá, desde que eu entrei praticamente. E aí voltei a atender, né, pessoas em clínicas, né, conhecendo, retomando outras áreas da terapia ocupacional, ao mesmo tempo que eu segui desenvolvendo o trabalho de astrologia, de terapia floral que eu já vinha fazendo antes, né, mas não tinha muito espaço, não podia abrir minha empresa, né, por ser funcionária pública. E aí, no dia seguinte que eu pedi a exoneração, eu dei entrada na documentação do CNPJ. Então, isso também foi bastante libertador, assim, né? De uma nova fase. Então, acho que é uma transição, né? Uma transição de servir, assim, né? De como servir, de como expressar quem eu sou no mundo. Sim, né? Muito legal. Quando você traz isso, né?
eu também, eu já trabalhei com carteira assinada e depois eu fui empreender, depois eu voltei para carteira assinada, né? E eu vejo que tem muitas coisas para mim que mexia muito, né? Porque é isso que você falou, né? É estável, porque tá lá, todo mês cai ali o teu salário, com isso você não precisa se preocupar, né? Mas tem tantas outras coisas ali, e para mim, quando eu voltei para o mundo corporativo, teve essa questão, né? De eu me sentir assim, porque é uma montanha russa, né? Você não sabe, você precisa lidar com essas incertezas que tem dentro do empreendedorismo. Então, é uma coisa que me fez voltar para o mundo corporativo e depois só que uma vez que a gente experimenta esse gostinho, é difícil, né? Porque a gente está ali, né, encaixotado. Eu lembro que no trabalho que eu tinha voltado para carteira assinada, tinha uma coisa que era o horário de almoço era do meio-dia a 1h48. E eu falava, gente, mas sabe, não fazia o menor sentido. E eu tinha que sair ao meio-dia, tinha que voltar ao 1h48, sendo que eu estava no meio do processo, escrevia relatórios. E aí você fala, cara, eu não vou parar. Não é uma máquina, né, que aperta um Uhum. parafuso, ah, beleza, eu vou parar de apertar agora e eu volto. Então, eu tinha muitos questionamentos, né? Acho que isso é uma das coisas, né? Então, muito legal essa transição. E aí, eu queria saber com relação à astrologia, constelação sistêmica que você comentou, né? Isso entrou na sua vida por uma questão, você já pensava em trabalhar com isso ou foi uma coisa que você trouxe primeiro para você? Como que foi isso na sua vida? Foi muito uma busca pessoal primeiro, né? Eu sempre gostei, né? Vou começar pela astrologia, que eu acho que ela veio primeiro, assim, de certa forma, na ordem aí das Uhum, coisas. Eu sempre gostava, né? Eu gostava de ouvir, entender, mas peraí, eu ouço isso aqui sobre o meu signo, mas sentido assim, né? Por que que não faz sentido? E aí eu fui estudar, né? Astrologia. Acho que meu primeiro curso foi em 2016, 2015. E aí o mundo se abriu, né? Começou a se abrir ali, né? Então eu comecei a usar muito para mim, nem sonhava, inclusive tinha muito medo, né? De uhum, ler para outras pessoas. Ah, mas eu vou conseguir interpretar? Porque é complexo, né? Tem muitas camadas ali, né? Quando a gente lê um mapa astrológico, e se a gente for falar de outras técnicas, né? Ainda mais. Então foi muito uma busca pessoal, né? A uhum, constelação também foi muito uma busca pessoal. Comecei a ouvir, né, sobre as leis sistêmicas, e aí nossa, aquilo tudo fazia muito sentido, tanto olhando dentro, né, do INSS, na época que eu trabalhava, né, a aplicação das leis sistêmicas no funcionamento de um órgão, na vida, na família. E aí eu fiz uma constelação e eu falei, acho que eu quero entender melhor, né? Acho que eu quero usar, aprofundar mais nisso para mim. Também não imaginava usar, né? uhum, No dia a dia de trabalho, assim, como uma ferramenta. Terapia floral da mesma forma. Foi porque nossa, eu gosto tanto de flores. Tem alguma coisa aqui para mim. O que é, não sei. Fui uhum. estudar isso e, enfim, a terapia floral é encantadora, assim, também, né? A potência que ela tem, apesar, né, das flores tão delicadas e a gente subestimar a potência delas, né? Uhum. Então foi muito uma busca pessoal mesmo, Nath. Incrível, dentro da minha história eu também vejo muito isso. Com a aromaterapia, eu comecei usando para mim, né? O Mahalila também eu comprei porque me encantei com o jogo, né? O jogo do autoconhecimento e comecei a jogar para mim, para as pessoas próximas, né? Então eu acho isso muito legal porque a gente também vai se apropriando, né? Como você falou, eu também no início tinha muito, meu Deus, né? Ai, será? Vou fazer, né? Cuidado com o que a gente vai falar, né? No caso dos óleos essenciais, tem contraindicações, né? Então a gente fica mesmo cheio de receios, né? Até a gente ir ganhando essa maturidade e essa confiança, né? Para a gente poder ofertar isso para o mundo, né? Então, acho bem legal. Certeza. E, nos teus atendimentos, assim, como que você faz? Você costuma ser uma coisa separada em caixinhas? Ou, ah, não, então é só o astrológico? Ou você já acaba fazendo um combo de tudo isso, dependendo de como que a pessoa chega até você? É muito difícil desligar os botões às vezes, né? Apesar, assim, trabalhando como terapeuta ocupacional, é mais difícil a gente integrar, né, todas essas abordagens por conta, né, da própria profissão, normatização, então tem que ficar um pouco ali Uhum, separado, mas na cabeça não para, né? Se lá tô vendo que a criança, por exemplo, que eu atendo, tem uma questão familiar, é impossível
não considerar as questões, né, de constelação familiar que podem ter ali naquele sistema, né? O campo tá ali, né? A Uhum. criança tá ali, a gente percebe e sente isso. Mas não é por ali o caminho, né, que eu sigo. Então, eu separo. Agora, as minhas entregas, mais, né, dessa parte de astrologia, constelação, terapia floral, eu acho que eu misturo bastante as abordagens. Não tem como também, né? Não tem como a gente desligar, mas como ali é um produto, né, um serviço que é oferecido e tem essa característica, né, mais holística, mais integrativa, né, que vai por outras vias, né, não uma via tradicional, né, de uma profissão tradicional, eu acho que fica mais vivo, né? O que essa pessoa precisa, o que eu tenho aqui, e até mais intuitivo, né? Porque muitas coisas são de intuição, né? Às vezes a gente nem sabe de onde a gente está acessando. Ah, eu não sei se isso está vindo por causa do conhecimento de terapia floral, se é da astrologia, não sei. Eu estou vendo esse seu mapa aqui, por exemplo, e estou percebendo essa dinâmica. Faz sentido para você? Né? A pessoa que vai dizer se faz sentido ou não e como aquilo se conecta com a vida dela, né? Eu acho que Nossa, é tudo uma mistura, assim, bem perfeito. gostosa mesmo. Nossa, perfeito. É bem assim que eu sinto mesmo. E às vezes eu sinto isso da intuição, porque às vezes, tipo, vem um óleo, né? Sopra um óleo assim na minha cabeça, ou vem alguma coisa. Por isso que eu costumo não fechar muitas coisas. Não é isso. Porque para a gente poder ter essa liberdade da gente realmente colocar para o mundo tudo isso que a gente é, né? E Com nesse certeza. sentido eu vejo a importância do estudo, né? Que não é uma coisa aleatória. A gente está falando isso com base. Não é que também a intuição, né, vem soprar alguma coisa se a gente não Uhum. tivesse esse conhecimento prévio, né? A gente já tem essa bagagem ali e aí a gente consegue acessar aquilo, né? Isso pelo menos é o que eu vejo para mim, né? Uhum. E eu queria Certeza. perguntar assim sobre a questão da astrologia, né? Eu sei. Ah, uma outra perguntinha. Antes de perguntar da astrologia, eu fiquei com uma curiosidade que eu não sei. Não sei se você sabe também. Mas até onde eu sei, o pessoal da psicologia, o Conselho Regional, ele tem um certo conflito, né? Até onde eu sei, um psicólogo não pode trabalhar, por exemplo, com uma Halila, ou com o jogo do autoconhecimento, ou com as constelações. Como que é isso dentro da terapia ocupacional? Você sabe me dizer? Não tem uma proibição, né? Até onde eu já estudei, assim, né? Uhum. Mas também não tem uma autorização. O que a Hum. gente tem, as PICs, né? As práticas integrativas complementares. Então, o Uhum. que está listado como PICs, né? Lá nos documentos do Ministério da Saúde, isso sim a gente pode associar ao trabalho. Então, lá tem a terapia floral, Uhum. né? Tem, acho que a constelação, teve Tem. bafafá nos últimos anos, não sei É, se chegaram a tirar, acho que não, é. mas ainda as pessoas não entendem como isso se integra, né? E assim, não tem, pelo menos dentro da terapia ocupacional, assim, eu não vejo ninguém ainda atuando com isso. O Uhum. que é bom, né? O campo tá aí, tá aberto, é possível, né? Mas tem um pouco essa restrição, mas você tá fazendo isso ou você tá fazendo aquilo? É. Então tem um pouco esse olhar, assim, ainda meio como se fosse de menor valor Uhum. aquela terapia integrativa que você está proporcionando. É. Eu vejo bem isso. Eu te perguntei porque, assim, o CRBio, eu não me lembro se foi em 2022, eu não me lembro exatamente que ano que foi, mas o Conselho Regional de Biologia, porque de formação eu sou bióloga, né? Não sei se a palavra é autorizar, mas era uma coisa que eles autorizavam, sim, os biólogos a trabalharem com as PICs. Exatamente isso, né? Uhum, E eu lembro que, meu Deus, foi assim, quando o CRBio postou isso, né, que incluía constelação, aromaterapia, meditação, uhum. terapia floral, né, todas as práticas integrativas complementares, o pessoal, assim, mas desceu, sabe, caiu descendo o pau, o que que é isso, que era um É. absurdo, que não sei o que lá. Eu estava bem feliz, né, eu falei, nossa, que bom, agora eu posso, né, dizer que eu sou bióloga e Sei aromaterapeuta quem eu sem sou por tirar. completo. Mas a reação pública foi assim, foi bem. Hum, Eu lembro que foi. E depois eu não acompanhei mais, sim, confesso que não acompanhei mais, mas eu lembro que o CRBio tinha dado essa autorização. Não era esse nome, tá? Exatamente. Depois eu posso até ver por aqui na descrição, né? Mas
Era Uhum, alguma coisa que eles falavam, não, tudo bem, olha, não tem problema vocês serem, né? Diferente, por exemplo, do Conselho Regional de Psicologia, que até onde eu entendo tinha essa proibição mesmo, né? Que não era permitido. Então, uhum, o bom é que é isso, a gente pode, então, né, associar dessa maneira, como você falou, porque não tem muito, tipo, a gente é esse todo, né? Como, é, exatamente o que você falou, como que eu estou atendendo a criança, eu estou vendo aquilo, pode ser que tenha algo, mas isso que você trouxe é algo que eu também uso na minha prática, né? De perguntar, faz sentido para você? Porque precisa fazer sentido para a pessoa. Porque às vezes a gente está vendo é, uma coisa e não é aquilo, né? sim, Então, eu vejo que nossas abordagens, elas são bem semelhantes, né? Nesse sim. aspecto, né? De integrar todos esses nossos conhecimentos e de voltar para a pessoa, né? Para ver se faz sentido para ela, né? Com certeza. Ainda mais assim, pensando, né, na terapia ocupacional, por exemplo, por mais que eu esteja vendo a situação, para eu conduzir, né, a pessoa não está me contratando para fazer uma, né, terapia sistêmica ali. Então, eu não vou poder ir por esse caminho. Não vou poder olhar o mapa, passa a data de nascimento do seu filho para eu poder atender ele melhor. Dá vontade, a gente tem essas vontades mais para potencializar ali o atendimento, né? Mas ainda não é visto dessa forma. Agora, o contrário, por exemplo, se eu tô lendo um mapa de alguém, né, fazendo terapia ou fazendo astrologia, né, analisando algo, é inevitável, né? Eu consigo pisar no solo da terapia ocupacional e trazer, né, a gente fala muito de autonomia, de independência, né? É um dos motes, né, uma das forças motrizes da terapia ocupacional, é a gente pensar daquela pessoa ser o mais independente e autônoma possível na vida dela. Então, se tem algo na vida dela que está na sombra, que ela não enxerga, que ela não percebe, né? Meu papel ali como astróloga, como terapeuta, enfim, como um ser humano que está atendendo o outro ser humano e que tem, né, essa bagagem, é trazer para a luz, né? Apontar, é mostrar, enfim, dar caminhos possíveis, né? Ali funciona melhor, né? Agora, ao contrário, acho que ainda Contrário. é por conta dessa visão, né, da sociedade mesmo que a gente estava falando, né, ainda é muito restrita, né, como se fosse algo menor, de menos valor. Não tem tanta, não tem, artigo científico, não tem estudo, né, mas a gente sente no corpo, sente na vida, percebe os efeitos, né, então precisa ter ali todo o processo científico de um jeito específico para dizer que aquilo funciona, né, ou que aquilo tem algum valor. Sim. É muito. A gente acaba esbarrando, né? Mas é curioso, né? E como que é para você, assim, andar com esses dois mundos, digamos assim, em paralelo? Como que tem algum conflito nessa questão ou que flui? É estranho, né? Por isso que eu acho que é uma transição, né? Que nem a gente falou antes. É uma transição que eu ainda estou vivendo também, né? Como andar mais integrado. É uma integração que eu mesma ainda estou vivendo, né? Não é Uhum, algo completo. Então é estranho. Em alguns momentos eu fico, a parte do meu dia eu estou trabalhando na clínica, atendendo as crianças, relatório, análise, o atendimento em si, planejar. O outro lado, eu vou fazer uma leitura de astrocartografia, né, que é uma especificidade da astrologia. Então tem que ver o mapa, ó, que cidades a pessoa já viajou, o que que tem lá, como é o mapa relocado. Parece coisas totalmente diferentes, mas eu acho que a prática, independente, né, de serem assuntos que talvez, né, ainda não estão integrados nem dentro de mim e nem, né, externo, mas tem uma forma de conduzir que é minha e que é única. Então uhum, eu me seguro ali, né? Eu tô sendo eu usando essa ferramenta aqui agora, porque é ela que eu posso acionar, uhum, e não, no outro eu vou usar essa, porque é a que eu posso acionar, mas todas têm uma condução igual, né? Que é a minha forma de ser, de estar no mundo, de perceber, de ler as situações, de usar minha intuição, de acessar os conhecimentos, né? Eu acho que essa é a base mesmo. nossa, perfeito, perfeito. E a minha ideia, né, com esses bate-papos também, é desmistificar um pouco, né, essa vida que às vezes as pessoas olham, né, pra gente, nossa, e parece que o processo foi perfeito. Ah, não, eu sempre soube que eu queria estar aqui, eu sempre soube que eu ia fazer isso, e a gente vê que não, né, que nós mesmos, dentro desse processo, a gente tem as nossas crises, os nossos questionamentos, e que o nosso próprio autoconhecimento que vai nos guiar para a gente poder, eu costumo dizer que é como uma trilha, né?
Então a gente às Uhum, vezes andou um pouquinho, alguns passinhos ali na frente da trilha e eu consigo falar para a pessoa, ó, cuidado, hein, aqui nesse ponto, segura aqui nessa árvore, ó, tem um buraco ali, né? Então a gente, pelo nosso caminhar, a gente consegue auxiliar as pessoas, né, no caminhar delas. Mas é muito legal isso porque é a vida real, né? São esses, uhum, né? E assim, e não precisa estar 100% integrado dentro de mim para eu poder ofertar para o uhum. outro. Senão, nunca, na verdade, nunca vai ofertar, porque nunca vai estar 100%, né? Não. A perfeição não é desse mundo, né? Então, a integração completa, né, de lados, de partes, também nunca vai estar completa, né? Então, a gente está sempre trabalhando. E é isso que eu gosto do autoconhecimento, né? O autoconhecimento serve ali para a gente ir colocar a luz em algo que a gente não tinha visto. Olha, isso também existe. E integrar, eu trazer isso para dentro, ou eu me desenvolver a partir daquilo que eu tomei conhecimento, né? Eu acho que tem essa outra camada também, né? Porque às vezes as pessoas criticam muito, né? Tudo que, isso é de autoconhecimento, como também se tivesse menos valor. Mas peraí, eu me conhecer é uma primeira camada, né? Eu não nasci desse jeito aqui que eu sou e você sempre assim. A gente está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, tomar conhecimento de algo serve também para isso, né? Para eu me redirecionar, isso tem mais a ver comigo, então. Eu sou mais assim do que do outro jeito que eu venho me expressando. Então, como eu consigo integrar essas duas partes e redirecionar a minha vida, né? É fundamental. Perfeito, perfeito. E eu vejo muito exatamente dessa forma como você falou, né? E são camadas, eu costumo brincar que são pecinhas de um quebra-cabeça de, sei lá, 50 mil peças, né? E a gente vai pondo uma ali, e às vezes tá aquele bando de pecinha de tudo azul, daquele céu, e você fala, meu Deus, onde eu encaixo essa pecinha, né? E para mim, eu queria trazer um pouco para a questão da astrologia e dessa astrocartografia que você falou, para explicar um pouquinho mais para as pessoas como é. Porque eu vejo que, assim, para mim, né, a astrologia, ela me auxilia muito. E eu vejo que é uma ferramenta, na verdade, para a vida inteira, né? Porque cada hora que você vai olhar para um ponto específico, você fala, putz, eu me entendo mais, né? Eu gosto também, eu tenho um amigo meu que é astrólogo, então todo ano ele faz a revolução solar para mim, né? E Uhum, como ele já faz há muitos anos, a gente vai acompanhando, né? Então, vai acompanhando também o trânsito dos planetas, alguns planetas que eu falo que às vezes você olha ali e você fala, ixi, essa treta aí não vai acabar esse ano. Então, assim, tipo, relaxa, porque é isso aí que tá posto, né? Então, acho que também, para mim, a astrologia funciona com essa coisa de não brigar muito. Olha, é isso aí que a uhum, gente tem para hoje, como que eu vou fazer isso da melhor forma, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que que você oferta, né, uhum. nesses serviços com relação à astrologia e contar um pouquinho mais sobre a astrocartografia. Vou deixar. E acho que a astrologia, ela realmente ela tem esse papel, né? Eu acho que ela tem um papel de não que ela mostre o futuro, mas ela mostra a potência que a gente tem e que a gente pode ser. A gente não tá nunca nessa potência, né? Por conta disso, a gente não tem todas as nossas partes internas integradas. E a astrologia ajuda a gente a entender exatamente isso, né? Que partes eu preciso integrar melhor, né? Os trânsitos, os planetas, né? Que nem você trouxe, né? Então são oportunidades mesmo que a gente tem, né? Através dela de ir se autodesenvolvendo, né? Mais do que se autoconhecer para se autodesenvolver e chegar cada vez mais numa potência. E aí, pensando, né, na astrologia, eu tenho trabalhado assim muito com produtos meus próprios, Uhum. sabe? Desenvolvendo leituras específicas, não que ninguém faça, né? Todo mundo Uhum. faz. Sei lá, eu não tenho feito revolução solar, por exemplo. Uhum, Mas não porque não tem significado, não tem sentido, mas talvez eu precise achar o meu jeito ainda de fazer. Mas eu gosto de fazer leituras que façam, que tragam mais informações, que, né, que juntem mais informações do que, uma leitura de mapa. As pessoas esperam, que você vai ler todas as casas. A maioria das pessoas chega esperando isso. Eu não faço assim, porque eu uhum, acho que a gente não precisa ler todo, é muita coisa. A gente leva anos para entender um mapa. Então, não é numa leitura única que a gente vai resolver a nossa vida, uhum, né? Então, tem uma leitura que eu chamei de Fluindo com a Vida, que é a partir dos nodos lunares. Então, faz uma leitura dos nodos lunares e da tríade principal do mapa, que é Sol, a Lua e o Ascendente. E com isso, a gente já tem
rios de coisas para trabalhar. Já várias discrepâncias vão surgir. Nossa, então eu tenho essa potencialidade, né? Então a astrologia trabalha muito com essa ideia de luz e sombra, né? De opostos e complementares. Então eu posso estar expressando uma energia desconectada ali daquele signo, por exemplo, né? Ou daquele planeta, ou daquela casa. Então só isso já tem muita bagagem para a gente poder trabalhar, Uhum. né? Por exemplo, Sol e Lua na astrologia, né? A gente interpreta como pai e mãe. Então é a base da nossa vida. A gente só tem aqui, tem esse corpo, olha aí a constelação se É, infiltrando na astrologia, exatamente aí que ela se infiltra, porque é tudo que eu sou vem deles. Então, se a gente só olhar para Sol e Lua, por exemplo, quantas coisas tem para a gente cuidar, né? Que dão pistas. Ah, então a minha vida tá assim? Será que tem que símbolos estão na astrologia, no meu mapa, né? Então, como que eu posso trabalhar melhor e me desenvolver melhor nesse sentido? Os nodos lunares, né? Eles têm a ver com a posição de Sol e Lua também. Então, mais uma vez, pai e mãe ali presentes, né? E, enfim, essa é uma das leituras que eu gosto de fazer, porque ela é uma leitura, não é uma leitura tradicional, estou lendo todas as casas, mas tem sim. muita coisa, muita informação ali. As pessoas já saem, nossa, quanta coisa, eu preciso digerir tudo isso. E aí tem a astrocartografia, né, que é numa técnica da astrologia que ela não é ainda muito conhecida, muito difundida aqui no Brasil, Uhum. e ela mistura a astrologia com o mapa da Terra. Então, é como se os planetas, como eles estavam no momento que você nasceu, nos vários lugares do mundo. Então, ao invés, sei lá, eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo. Então, ao invés de ter nascido em São Paulo, como seria meu mapa se eu estivesse em Lisboa, se estivesse em Sydney, se estivesse, sei lá, no Nepal, onde, né? Qualquer lugar do mundo. Então, é como se fosse o meu mapa no mundo inteiro, em cada pontinho do mundo. E aí ele mostra o mapa, né? O mapa mundi com algumas linhas. Então, quem olha geralmente fica meio confuso. Nossa, quantas linhas! E tem as linhas dos planetas. E aí as pessoas também associam muito, né, que as linhas dos planetas, ah, então eu vou para a minha linha de Júpiter, porque Júpiter é sempre bom, né? O grande benéfico, todo mundo acha que, tá, então vou para uma linha de Júpiter, que ela é sempre boa, e não necessariamente vai ser sempre bom, porque como tá a sua energia com relação às questões de Júpiter, né? Então, isso dá diferença, né? Uhum. Então, como eu estou integrando essas energias? Como vai ser a experiência? Ah, isso é outra coisa importante da astrocartografia. Ela mostra pra gente como seria, vai ser a experiência ou é a experiência naquele lugar do mundo. Porque Uhum. o nosso mapa de nascimento, ele não muda, não vai mudar, não tem como fugir dele. Ele Uhum. é o que ele é, né? Então, também tem muita essa expectativa, ah, eu vou para tal lugar porque lá vai ser mais fácil, eu tenho um ascendente melhor. Será que vai ser mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais difícil? Né? A vida vai trazer as experiências que você tiver que viver, né? O mapa só mostra pra gente como que isso vai funcionar, né? Não como que realmente vai ser na prática, né? E uma coisa, uma dúvida que eu tenho, que até conversando com outra pessoa, porque eu já tinha ouvido falar que existem agências de viagem, né, que falam, ah, para você passar a data do seu aniversário em tal lugar, porque isso vai influenciar na tua revolução solar, né, do ano seguinte. E aí uma pessoa, uma astróloga uma vez me disse, falou, olha, não é bem assim, sabe? Porque não é só no dia do teu aniversário, né? Tipo, é você estar naquele lugar, né? Então, penso assim, numa mudança de vida mesmo. Ah, então, sei lá, eu vou sair daqui e vou para a Europa, né? Como que seria lá? Uhum. Então, como que é para você, né? Dentro da tua prática, como que você encara isso? Se tem isso aí mesmo? Ah, não, eu vou passar meu aniversário em tal lugar e aí vai mudar minha vida e eu vou, né, conseguir trabalhar os pontos que eu quero. Uhum. Dentro da astrologia, isso é um dilema, né? Tem astrólogos com todas as linhas. Tem gente, então, que faz uma análise. Ah, então, se eu for viajar para Paris, aí eu vou estar com ascendente tal, os planetas na casa tal. É uma forma de se ver. Não tá certo e não tá errado. É uma forma. Tem gente que fala isso, né? Ah, se eu tô mais tempo naquele lugar, eu já gosto de ver pelo viés do mapa natal. Ele é meu karma, ele é meu dharma, eu não vou fugir dele. Então,
pensando nisso, eu gosto de ver a minha própria revolução né, se eu estiver vendo para alguém a revolução, de ver a partir do local de nascimento, independente de onde a pessoa tá. Porque ali é aquela origem, né? Por que tentar fugir de algo, né? Mas essa é a minha visão, né? E a Uhum. gente vai testando isso na prática. Às vezes a gente pode até abrir, né? Abrir o da cidade que a pessoa nasceu, abrir de onde a pessoa vai passar, abrir de onde a pessoa tá, porque o mapa não muda. Ele vai ser mais ou menos ali no mesmo horário, né? Quer dizer, vai ser no Uhum. mesmo horário. Só vai mudar a dança das casas. Então, o Uhum. que é de importante, né? Vai aparecer, né? E a gente tem, se a gente for olhar em técnicas de astrologia, né? A revolução solar é uma das técnicas preditivas. Tem outras que a gente pode utilizar e se usa, né? Até associado na leitura de revolução solar, às vezes. Quando você olha as outras técnicas, elas vão te falar uma outra coisa, porque ali não dá para você mudar a cidade. Por exemplo, na técnica de Ferdária, a progressão, né? Outras técnicas, não muda a cidade, é a partir do seu mapa. Então, ela tem um tom ali que ela vai chamando para a sua vida, né? Que ela tá te Uhum. apontando para onde a vida tá indo naquele momento. Não Uhum. sei, eu vejo assim, Nath, eu acho que é a minha forma, né? Mas é isso, tem muitas formas de ver, realmente não tem um certo e errado, né? E uma coisa que eu vejo, assim, pelo menos para mim, né, eu vejo assim com o jogo do Mahalila, né? No começo, quando eu comecei a jogar, tinha algumas coisas que, teoricamente, pelas regras, assim, não era para ser feito daquela forma, né? Uhum, Mas eu joguei, então, teoricamente, joguei errado, fiz uma leitura errada, digamos assim, né? Mas uhum, eu vejo, para mim até, inclusive, né? Mas eu vejo que ainda esse errado, ele estava certo ali porque eu precisava enxergar algumas coisas, né? Então, eu vejo que, independente se da gente também ficar brigando, não, né? Fazer essa leitura desse jeito tá errado, fazer. Não, se aquilo tá fazendo sentido, e aí vem aquela pergunta, né, que você falou, faz sentido para você? Se faz uhum. sentido para a pessoa, que mal que isso vai fazer, né? E eu acabei de perceber que a gente ficou falando de Revolução Solar e não explicamos o que que era, né, Revolução Solar, né? Eu sei, você sabe, mas quem está assistindo talvez fale, o que que essas loucas estão falando da Reparênteses Revolução agora, Solar? vamos explicar o básico. Deveria cortar e voltar ali, desculpa, gente, mas você quer explicar para nós, então, o que que é a Vamos Revolução Solar? explicar. A Revolução Solar é uma técnica, né, preditiva da astrologia em que a gente olha o retorno do Sol para o mesmo grau do nascimento. Então, no meu mapa, o Sol está a 23 graus e 9 minutos de Áries. Então, quando passa um ano, onde, que data, né, na verdade, de novo ele vai estar, que data e horário ele vai estar a 23 graus e 9 minutos. Então, isso é a Revolução Solar. E aí, tira de novo uma foto do céu, né, porque o nosso mapa natal é uma foto do céu naquele momento, como se eu tivesse no meio do mapa, né, olhando para os planetas à minha volta. A evolução solar é a mesma coisa, só que um ano depois, né, mais ou menos um ano depois, né, porque aí são os graus que contam, né, e não o tempo que se passou. Então, às vezes pode ser um pouquinho antes do aniversário, um pouquinho depois. Uhum. Então, É, essa é a técnica da revolução solar. então, estava ali curioso, que não quis, né? Se tivesse junto, eu podia apertar, gente, né? Levantar a mão. Agora, como estamos aqui só, a gente gostou, agora que eu me liguei, gente. Mas é porque, para mim, ela entrou, é algo que para mim ele funciona muito, né? Como esse Uhum, autoconhecimento eu gosto de ver e a gente vai acompanhando. E assim, parece que faz muito sentido, assim, para mim, porque eu vejo que às vezes eu falo, não, esse ano eu vou focar no trabalho, eu quero fazer isso, tal. Quando eu vou ver, não é dessa forma que está aparecendo ali. E aí eu dou uma relaxada, falo, não, Nathalie, então não é bem isso que você uhum, quer, né? Isso é o que está posto aqui. Então, as potencialidades têm mais. Eu posso até tentar, na verdade, mas eu sinto que se eu faço alguma coisa que está um pouco diferente, parece que eu fico batendo a cabeça, sabe? E olhando para aquele todo, para mim, pelo menos, me parece que flui mais se eu sigo, uhum, ou eu relaxo mais. Eu falo, tá bom, então eu já sei que nessa área é uma área que eu vou precisar dar mais atenção esse ano. Então, uhum, para mim, realmente funciona como uma ferramenta, né, de autoconhecimento. E como você falou, a gente vai olhando cada vez uma camadinha, né? uhum, E a gente vai indo, né? Eu falo, processo de autoconhecimento é um processo que ele não tem fim e também não tem volta. Porque uma vez que você falou, né, que essa luz, quando a gente coloca a consciência para um ponto, não tem como você desver algo que você viu. E aí você vai
ter que ver o que que você vai fazer, né? Mas, e eu falo, às vezes a gente não dá conta de olhar para tudo. Por isso que você falou também, por que que eu vou analisar todas as casas? A gente, mal e mal, a gente dá conta de olhar para uma ali. Então, muito legal essa tua abordagem dos nodos, né? E do Sol, da Lua e do Ascendente. Achei, e essa junção com a constelação, né? Achei muito incrível isso do pai e da mãe, né? É. É engraçado que eu gravei uma reflexão, eu tenho aqui também no canal as reflexões da Nath, né? E eu gravei uma Uhum. reflexão da Nath falando sobre não existe concorrência, né? Porque o nosso servir é único. O nosso servir, ele traz com a gente a nossa história, que essa é uma frase que a Paula Quintão falou, né? Eu anotei isso no primeiro DNA do negócio que eu fiz com ela em 2019. E que para mim isso faz muito sentido, né? Então é isso. Gente, tem centenas, milhares de astrólogos, milhares de consteladores, né? Milhares de terapeutas ocupacionais, mas tem a Mari Antunes, que tem esse servir dela, que é único, e você integra. Então, isso faz sentido para você, nesse momento, por enquanto, não faz sentido olhar para a Revolução Solar, né? Mas você tem É, as outras coisas que fazem sentido para você, e que ótimo, né? Porque as pessoas que se conectam com isso, elas vão chegar até você, né? Acho com muito, certeza. muito incrível. E por fim, eu queria saber onde que as pessoas te encontram, então, né, para ver esses teus produtos aí personalizados, para ver o que que você tem para ofertar para o mundo. Bom, tem o meu site, é mariantunes.com, Hum, tem lá. Tô tentando atualizar e, né, uhum, enfim, o site é como se fosse o nosso endereço na internet que ninguém tira, né? Tá lá, sim. é nosso, Uhum, diferente do Instagram, mas também me acham no Instagram, lá tô como @pormariantunes, uhum, nesse Instagram mais específico voltado para astrologia, né, e terapia floral. E aí o uhum. de terapia ocupacional é mari.antunes.ot. OT é terapia ocupacional em inglês, Ah, Occupational entendi. Therapy, em vez de terapia ocupacional, que aí seria Uhum, TO. uhum. Enfim, tô nesses lugares por enquanto, quem sabe, em outros. E eu vou deixar tudo listadinho aqui na descrição do vídeo para as pessoas te acharem. E agora que eu lembrei de fazer uma pergunta, ó, já terminei, mas eu voltei. A terapia floral que você utiliza, de que linha que é essa terapia? Então, o curso que eu fiz, ele era de terapia, da terapia floral da Califórnia, mas não tem como Hum, a gente fugir do bar, né? Então, eu fiz a uhum, formação da Califórnia, né, que usa toda a base do Edward Bach também. E uhum. aí eu tenho estudado outros sistemas florais por conta, né? Os sistemas australianos, o do É. Alasca, que são dois que eu amo, assim, e eu adoro e Eu ia gosto bem muito te deles. perguntar, porque o que é o mais difundido, pelo menos que eu mais conheço, é o pessoal que trabalha com bar, né? Mas recentemente, o ano passado, eu entrei em contato com um sistema australiano. Gente, eu achei muito forte. E aí, pensando sobre eu como bióloga, né, gente, pensando e pensando no mapa, né, pensando na Aham, cartografia. Gente, a gente está muito ali alinhado, né, com a Austrália. Então, a flora de lá muito com as mesmas características, né, de temperatura e clima, essas coisas que a uhum, gente tem aqui no Brasil. Então, eu me conectei muito com os florais australianos, achei super interessante e eu é, não conhecia. E de novo também, né, não tem isso é certo, isso é errado, né, uhum, são experiências, por isso que eu falo que para a gente vivenciar isso, né? Eu experimentei e eu achei muito forte, muito potente. Então, e aí eu quando eu fui acho. estudar sobre a flora de lá, né, daí eu pirei ali nas flores. A Austrália tem uma formação, né, completamente diferente de outros países, então as plantas que tem lá são muito diferentes. O Alasca eu gosto por causa disso também, porque são umas plantas que você olha assim, elas parecem bem alienígenas, é bem legal, que nem as da Austrália, né? Porque é um habitat muito inóspito, né? Então tem vida ali e essa vida se sustenta, né? Então, o que a terapia floral, né, desses lugares pode trazer para a gente é bem diferente do que a gente está acostumado. Tem sistemas florais brasileiros também, assim, eu nunca estudei muito a fundo, É, mas tem também. eu conheço pessoas, inclusive conheci uma pessoa que morava aqui em Florianópolis, que ela mesma Hum, desenvolvia, era incrível também. olha só. Então, é bem isso, né? E eu falo, dentro da aromaterapia, porque muitas pessoas também confundem, né, a terapia floral com a aromaterapia, né? A aromaterapia é a extração dos óleos essenciais das plantas, é diferente, né? Os óleos aromáticos, diferente da terapia floral. Mas
para mim, quando eu falo sobre aromaterapia, eu falo que um bom aromaterapeuta, ele precisa entender muito das plantas e entender muito das pessoas, porque o que a gente vai fazer é pegar essa sabedoria das plantas, né, como você falou, cresceu num Uhum. ambiente inóspito, pegar essa sabedoria das plantas e aplicar nos seres humanos, né? Então, acho que essa é a beleza, né, dessas terapias. Com Muito certeza. legal. Gostei E a dessa do base Alasca. Uhum. é bem legal também. A base do Bach é o estudo da planta também. Ele estudou a planta, né? Ele progrediu até onde ele conseguiu, né? Mas quem veio depois do Bach seguiu nesse estudo da planta, né? Como as características da planta têm características similares às das pessoas, e por isso que aquela planta faz sentido para aquela pessoa. Então, na terapia floral, a gente também vai nessa conexão, né? Da pessoa com o arquétipo da planta e o que elas têm em comum. E aí você falou dessa sua conexão com os florais da Austrália, só aí, ó, tá vendo? Essa miscelânea que eu sou não aguenta. Porque a astrocartografia mostra, então, como que as energias, né, nossas ficam mais fortes em alguns lugares do planeta, né? Então, quando a gente usa algo, né, ou consome algo, conversa com alguém daquele lugar, é como se a gente estivesse fazendo uma ativação remota, né, o termo que se usa, daquele lugar que no nosso mapa pode ter uma característica peculiar. Então, posso ter uma linha de Vênus naquele lugar, na Austrália, por exemplo, eu tenho uma linha de Sol. Então, eu consumir coisas da Austrália ativam essa parte no meu mapa natal. E a gente Olha! chama isso de ativação remota. É bem legal também. Então, é uma parte da astrocartografia ali que na consulta a gente orienta para a pessoa também. Ah, você não pode viajar para tal lugar, e às vezes nem precisa ter uma linha, né? Mas ter um mapa ali, um mapa relocado daquele lugar que tem uma potência que ajuda a pessoa naquele momento. Então, acessar alguns produtos, consumir nesse lugar, acompanhar pessoas que estão morando lá, tudo isso ajuda a gente a ativar remotamente esses símbolos, né, desses planetas dentro da gente também. Olha, agora É fiquei bem com a legal. pulguinha ali atrás. Agora vamos ter que conversar depois sobre. Já vou ter que olhar para o meu mapa com esse olhar, porque Aham. realmente assim foi bem forte. E eu tô achando que era com todo mundo. Vai ver que não é com todo mundo, então, né? Aqui do Brasil, eu achei que era isso. Falei, nossa, é uma coisa, sei lá, fiquei pensando por essa nossa localização mesmo, né? Similar Uhum. com a Austrália, dentro do Pode mapa, ser. né? Mas muito Mas pode ter alguma interessante. coisa sua lá, com certeza. Muito interessante, muito É bem interessante. legal. Não, maravilha. Então, Maria, eu vou deixar descrito aqui, não vou perguntar mais nada, porque senão a gente não vai terminar isso nunca. Mas é porque são muitas, né, muitas ferramentas, muitas coisas incríveis. Adorei conhecer um pouco mais do teu trabalho. E eu vou deixar então tudo aqui descrito para quem quiser, né, entrar em contato com você, né, e poder se beneficiar de algum dos seus serviços para o mundo. E mais uma vez, Exato. obrigada por ter Obrigada a você. aceitado esse convite. É maravilhoso, maravilhoso. E sempre agradeço a Paula, né, por tantas conexões, gente. É muito rico isso. A gente amplia muito, muito, muito o nosso olhar, né? Com Então, eu certeza. agradeço muito. Muito bom, muito Obrigada também, Nath. Obrigada, Paula, e por essas conexões todas. Foi um prazer estar aqui com você hoje. muito bom, muito, muito bom. Então, Obrigada. até, pessoal, até o próximo episódio.